Vergonhas que nós passamos na vida. Eu tenho certeza que em algum momento você passou alguma vergonha. Eu também passei e eu tô aqui com a Duda, então eu já vou perguntar de cara. Duda, qual foi a sua maior vergonha? Cara, eu lembro que eu tava na escola, assim, no ensino médio, que era aquele tempo, assim, que a gente precisava ser a popular do ensino médio e tal. E aí eu tava na educação física, eu nem lembro que jogo era aquele, gostaria de não lembrar nem Nunca da mais. experiência. Não lembro que jogo era aquele que a professora passou lá. E aí era tipo, uma hora as meninas jogavam, outra hora os meninos jogavam. Só que aí, enquanto as meninas estavam jogando, todos os meninos olhavam as meninas e vice-versa, né? E aí tinha aquela plateia. E a minha educação física era tipo, no horário, se eu estudava de manhã, minha educação física era de tarde, então juntava todas as salas do ensino médio junto. Pra assistir. Exato. E aí eu tava lá e era tipo, a menina jogou a bola assim pra mim e eu tinha que ir correndo meio de costas assim, né? Pra ver a bola vindo e chegar. Exato, onde você tava jogando o quê? Eu não lembro que jogo era aquele. Handball? Não era handball. Era tipo um futebol americano, mas não era um futebol americano certo. também, né? Era futebol brasileiro bem adaptado. diferenciado. Exato, era bem adaptado. Aí eu tava lá, né, toda querendo pegar a bola. Só que quem me conhece sabe que eu sou alta, minhas pernas são grandes e tal. É verdade, gente. Vocês não conhecem a Duda é alta, assim. Exato, pernas enormes. E aí, eu tava tão focada em pegar aquela bola e não deixar ninguém mais pegar, que eu saí correndo de costas, assim, tal, e aí eu dei eu pulei pra pegar a bola, mas quando eu voltei, eu embaracei minha perna uma na outra, toda desengonçada. Eu caí que nem... Gente, eu não sei descrever como eu caí naquele momento. E aí, tipo, tava todo mundo olhando pra mim. Sério, foi a pior sensação, eu acho, que eu senti na escola. Tava todo mundo olhando pra mim. Aí eu vi, tipo, todo mundo dando risada. E eu no chão ainda, meio sem saber o que tava acontecendo. E aí eu levantei. A vontade de fingir, né? Fingir de morta. Isso, essa é a estratégia. De vontade de me fingir de morta, assim. Eu não sabia se eu ficava ali, só escutando as risadas, eu levantava. E além de escutar, ver as pessoas dando risada de mim. Eu queria só sair correndo da educação física. Assim, não chorei pra não passar mais vergonha ainda, né? Aí no final eu ri pra tentar amenizar a minha situação. Foi divertido, né? Sorte que na época, não sei se o pessoal tinha celular, né, pra filmar. Graças a Deus, a professora não deixou ter celular nas aulas. Nossa, mas que maravilhoso. Tivesse... Mas assim, ficaram falando durante meses, né, da minha queda. A menina que caiu embaraçadamente lá. A minha missão de ser popular acabou naquele mesmo momento. Essa época de ensino médio e tudo mais, colegial, é complicado, porque, como você falou, a gente tenta, né, parecer alguém legal pra todo mundo. Eu lembro, a minha vergonha também foi no ensino médio. E começou em casa, essa vergonha. Então ela começou em casa e terminou na escola. Por quê? Eu tava em casa, feliz, contente, tava assistindo TV. Deitado lá, a TV lá em cima, né? Assim, como molecada, você fica... Até hoje eu gosto de assistir deitado ali, tranquilo. E aí eu peguei um funil. Na cozinha eu peguei um funil. E tava brincando com esse funil. Aí eu colocava o funil na boca, e aí ficava soprando, tipo, sou um pato, né? Brincando. Molecada, né? Eu devia estar, sei lá, na 6ª série, uma coisa assim. E aí eu resolvi tampar o funil, né? Então eu coloquei a parte maior na boca, e a outra parte eu tampava. E aí eu comecei a puxar o ar. Eu falei, olha, fica preso. Que legal. E fiquei com aquilo. Tipo, eu lembro que eu tava, acho que assistindo um jogo, alguma coisa assim. Eu fiquei muito tempo com aquilo. E aí eu ficava chupando, né? Puxando o ar. E beleza, né? Ok. Fui dormir, né? Tal, não sei o quê. Não fui dormir. Porque o que acontece? Eu levantei e fui, né? Me preparar pra dormir. Quando a minha madrasta viu, falou, o que aconteceu com você? Falei, como assim? O que aconteceu comigo? Nada. Vai no espelho. Eu fui no espelho. Meu Deus, hoje eu tenho barba. Mas na época eu não tinha barba. Ficou tudo roxo. Ai, parecia assim que eu tinha barbicha. Parecia que eu tinha barbicha, sabe? Deus. Ficou todo roxo assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque, tipo, dia seguinte eu tinha escola, né? E eu estudava de manhã. Aí eu falei, não, até amanhã vai voltar ao normal.
não voltou ao normal. E Nunca eu fui com aquela que a gente cara. quer. Eu fui com aquela cara, assim, toda. Parecia que eu tinha botado sabe, aqueles escapamentos de caminhão e o cara acelerado. É isso que aconteceu com minha cara. Meu Deus cara, do céu. Não, e pra piorar, era época de festa junina. Ah, já ficou caracterizado. Então, e aí o pessoal já começou a me zoar com relação a isso. E eu não tinha onde colocar a cara, porque esse negócio durou, 3, 4 dias. E os caras me zoando, me aloprando. Cara, acho que foi a maior vergonha da minha vida. Eu fiquei pensando, mas essa... Eu achei que eu tava ruim, mas realmente... Não, ainda bem assim, eu fico pensando, se uma menina tivesse feito isso, talvez Meu seria Deus. pior. É verdade. Né? É verdade. Mas assim, foi uma vergonha pra mim, mas, passou, beleza, o pessoal, como a molecada, acabou zoando e tal, e passou. Mas e você que tá ouvindo, qual foi a sua maior vergonha? Essa foi a nossa vergonha, a gente vai falar ainda sobre vergonha nesse episódio, então não fica aí, chega de passar vergonha aqui, Duda, porque agora vamos direto pro podcast, porque meu nome é Fernando Ortega. E o meu é Duda Corrêa. E esse é o Não Morda Maçã Podcast. E aí, você tem vergonha de evangelizar? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, numa edição muito, muito especial, porque eu tô aqui junto com a Duda, que ela frequenta a mesma igreja que eu, né, a Igreja Cristã da Família, caso você não saiba, né, mas é a Igreja Cristã da Família, e a gente tava gravando aqui devocionais pra nossa igreja, e ela gravou um muito, mas muito legal. Eu falei, você precisa falar isso também lá no Ministério Não Morda Maçã, então está aqui comigo. Duda, se apresente, Duda. E aí, gente, eu sou a Duda Corrêa, eu tenho 22 anos, congrego aqui na igreja junto com o Fê, na Igreja Cristã da Família, do Butantã, e eu participo aqui de alguns ministérios, Ministério de Evangelismo e de Missões, que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração para servir, ser intencional nisso. E eu queria hoje aqui falar com vocês sobre essa vergonha, né? Às vezes a gente olha assim, ela faz parte do Ministério de Evangelismo e Missões, então pra ela é de boa evangelizar e tal, mas nem sempre foi assim, viu, Fê? Quando eu me converti, sempre que a gente se converte, a gente quer falar de Jesus pra toda hora, se tiver uma parede na nossa frente, a gente vai falar que Jesus é bom, né? Eu sempre costumo dizer que é aquele amor que quando você se apaixona por alguém, Exato. Você compartilha pra todo mundo. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Fran, e aí eu pegava o busão pra ir até Joinville, Santa Catarina, que é onde ela morava, eu falava pro meu vizinho, sabe, que durante a viagem eu ficava falando da Fran pra ele. O cara, eu não quero nem saber, mas eu tava tão apaixonado, tão envolvido naquilo que eu precisava compartilhar com o maior número de pessoas. Então, é assim, né, com Jesus. Uhum, exatamente. E eu lembro que, por exemplo, os meus amigos e a minha família já estavam acostumados a eu compartilhar o evangelho, só que de outra forma, né? De uma forma meio errada. Eu era mormon, não sei se você sabe. Você era mormon? Eu era mormon antes. Você sabia que eu me batizei nos mormons? Não acredito. Sério? Oh, meu Deus. Aliás, eu acho que o pessoal... Passamos pelos maus bocados, igualmente. Eu acho que o pessoal do Namor da Maçã não sabe, nunca ouviu falar disso. Mas eu fui batizado quando eu era criança. Eu fui batizado nos Mormons, né? Porque meus pais iam, tudo. Aliás, a gente hospedou Elder, né? Eles chamam de Elder. Durante, sei lá quanto tempo, mais de anos. Ficaram na nossa casa. E eu cheguei a me batizar lá. Mas assim, eu frequentava porque eles frequentavam. Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, né? E foi tão bizarro, é interessante porque, sei lá, há umas 2, 3 semanas atrás, os caras me ligaram no meu telefone que eu não tenho a menor ideia como é que eles chegaram em mim. E falaram, a gente sabe, você tá morando em tal lugar, ainda tá na região e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, os caras conhecem tudo de mim, como assim? Eu frequentei lá quando eu era criança, assim. gente. Os caras, estão sabendo de tudo da minha vida. Fiquei com medo. Brincadeira, não fiquei com medo, mas achei engraçado. Eles falaram, se você quiser congregar, né? Eu falei, tudo bem também, legal, obrigado pelo convite aí. Se você quiser congregar na minha igreja também, tamo aí, tamo junto. Então foi meio que, né, assim, mas foi engraçado. É assim mesmo, é assim Fecha comigo paredes até aí. hoje. E aí, lá tinha muito essa questão de missões, né, e tal. Faz 18, os meninos vão pra missão, as meninas com 19 e tal. E eu era, louca. Meu objetivo de vida era ir pra missão, enquanto eu era mormon, né? E aí, minha família e os meus amigos estavam acostumados com isso e tal.
E aí, quando eu conheci o evangelho de verdade, aí, tipo, eu me batizei aqui na Cristã da Família, eu comecei a mudar o que eu pregava, né? Eu comecei a ter... Que ano foi isso? Foi em 2017. 17. E aí, eles começaram a meio que estranhar, né? Porque na cabeça deles eu já era crente, né? Falava de Jesus antes, então o que mudou agora e tal. Então, eu falava toda empolgada, animada assim, mas sempre tinha esse... Ué, mas você já fazia isso antes, que mudou? Então já começou a minha primeira barreira, assim, né? E aí eu ficava tipo, ai meu Deus, mas eu sou nova convertida, então eu não sei muita coisa ainda pra falar. E aí eu ficava assim, mas eu não sei o que falar agora, eles estão me perguntando coisas difíceis, e por que você mudou, o que é diferente aqui, o que é diferente lá e tal. E eu já comecei a me privar, assim, de falar. Já, né? Falei, começou a vergonha, já começa aí, começou a vergonha aí, eu fiquei, ai gente, não sei o que falar e tal. Mas eu queria falar de qualquer jeito, porque eu tava com aquilo no meu coração e tinha acabado de conhecer Jesus de verdade, eu queria que todo mundo conhecesse. Mas tinha esses poréns, né? E aí o que impede a gente de falar justamente é a gente... Pô, eu vou falar, posso falar uma besteira. Ou alguém já vai tacar pedra, não vai ouvir, né? Eu acho que você vai falar isso também mais adiante, né? Sim. Ou então alguém vai te fazer uma pergunta e você não sabe. Não tem a menor ideia. Agora, eu vou passar vergonha porque eu não sei responder. Tipo, que crente é você que não sabe responder o que você acredita? E aí, eu comecei a ter esses receios, assim, logo depois. E eu comecei a me fechar um pouco pro evangelismo, né? Tanto porque antes isso era o meu objetivo de vida, sair falando de Jesus pra todo mundo. E aí eu acabei, tipo, vendo que nada do que eu acreditava antes era verdade. Conheci uma verdade nova e aí eu comecei a ficar meio Conheceu assim... a verdade, né? A verdade. E aí eu fiquei meio, sei lá, comecei a... tudo zero, me esconder, então eu assim, vou... Exato. E aí eu, sei lá, falei, então agora eu vou conhecer outras coisas, vou ir para outros ministérios e... Porque, assim, eu acreditava nisso, eu acho que isso não é mais para mim e tal. Eu comecei a me fechar para evangelismo, comecei a me fechar para missões por marcas que eu trouxe dos Mormons, né? Tipo, aquilo era verdade para mim e agora eu vi que não. E aí eu comecei a me fechar. Dá uma bagunçada na cabeça, Fiquei né? totalmente bagunçada. Falei, então não quero mais saber de evangelismo, não quero mais saber de missões. As pessoas estão me perguntando coisas que eu não sei explicar, que eu não sei falar, e não quero mais saber disso. E aí eu fui para outros ministérios e tudo mais. Só que Deus, quando a gente tem propósito, Ele nunca vai deixar a gente fugir muito daquilo que a gente Ele tem. já tinha, mesmo você nos Mormons, você vê esse desejo que você tem, já vem de antes. É algo é uma característica que Deus coloca na gente antes mesmo da gente nascer, né? Sim. E aí eu comecei a querer ir para outros ministérios, com as crianças, com os jovens, de receber os visitantes e tal. E eu tinha... Não ia, assim, sabe? Aquela chama ainda tava lá, né? Não era algo assim. E eu lembro que eu olhava o pessoal do Ministério de Missões e eu ficava, Uau. Nossa, que legal, meu, que da hora. Eu vi eles fazendo os impactos com as crianças aqui. gente, que da hora, meu, demais. Mas não. Eu não posso, eu não sirvo mais pra isso, Olha não é só. isso. Eu tava tão ferida com isso, tão marcada com isso que, tipo, eu admirava, eu queria muito, mas não, agora não, pra mim não. E aí eu comecei a ver que nos outros ministérios que eu estava, tipo, eu gostava, mas não era aquela paixão que eu tinha. E aí eu comecei, aqui na nossa igreja, né, tem um ministério de evangelismo, e eu fui entrando, assim, no Ministério de Evangelismo, me aproximei da tia Marina. É como entrar é como entrando na banheira gelada, né? Bota o pezinho, ai, tá gelado, vai devagarinho, acostumando o corpo. Me aproximei da tia Marina, que é uma irmã abençoada aqui da nossa igreja. Demais. Ela é responsável, pra você entender, você que tá ouvindo, entender, ela é responsável por toda a área de evangelismo aqui da nossa igreja. Isso. E aí, ela que foi a minha professora, né? Quando eu entrei aqui na igreja, a gente faz um curso chamado SAL. E aí ela foi a minha professora e eu comecei a ter mais intimidade com ela ali e tudo mais. E aí, como eu já estava servindo nos jovens, eu fui começar a ajudar ela ali. Então, tudo que ela fazia relacionado a evangelismo na igreja, eu comecei a pegar para mim para fazer nos jovens. Replicava nos jovens. Como que vai funcionar, tal, tudo mais. E aí, quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida no Ministério de Evangelismo. E eu tava, assim, apaixonada. Começou a fluir. Nasci pra isso. Aquela Voltei. chaminha virou um fogaréu. Voltei, tô de volta. Que eu voltei a fazer aquilo que o que Jesus colocou no meu coração, né? E aí eu ia atrás de aluno pra evangelizar e tal, não sei o quê. E aí as pessoas começavam a me procurar, né? Tipo, eu tenho essa dúvida de evangelismo que eu posso fazer. E eu comecei a ver que, tipo...
as pessoas estão me procurando pra falar de evangelismo? Como Que assim? estranho, O que tá como assim, acontecendo? né? Eu que me escondia do evangelismo, agora eu tô sendo procurada. Nessa hora você vê como é Deus mesmo quem faz as coisas, que Ele quem capacita a gente. Uma das coisas que nos dá vergonha é essa, eu não sei falar, né? É a história de Moisés, eu não sei falar, e aí quando menos você espera, você dá o primeiro passo e Deus começa a abençoar, te capacitar, te dar sabedoria, te dar graça para exercer aquilo que Ele te chamou. Sim, verdade. E aí as pessoas estavam me procurando pra isso e eu, beleza, vou me colocar aqui, me posicionar pra ajudar e auxiliar ali no ministério, no que eu puder fazer. Só que aí eu comecei a ficar num ambiente muito confortável de novo, né? De tipo, eu tô aqui na igreja, chega um visitante, eu vou me aproximar, vou oferecer o curso e tal, pra evangelizar essa pessoa. E eu fazia aqui, dentro da igreja, então era Esperava muito confortável o peixe pra mim. vir até Exato. a minha isca, né? Isso, então era muito confortável aqui pra mim. E eu via que quando eu saía, tipo, era muito difícil, sei lá, se eu tivesse no ônibus querendo evangelizar alguém, eu morria de vergonha. Nossa, misericórdia, jamais Eu imagino. eu ia... Eu costumo, inclusive, dizer que, assim, Deus, Jesus, ele é retratado como leão, mas também como um cordeiro. O cordeiro é quando a gente está na igreja. Então, chegar aqui, né, dentro da igreja e falar glória a Deus, ou Deus é bom e etc., é fácil, é o cordeiro. Mas lá fora, você glorificar a Deus, ou quando surge uma tentação ou uma dificuldade, você glorificar a Deus naquele momento, aí é o leão. É ali que é onde a gente mais precisa realmente se posicionar em Cristo, né? Sim, é verdade. E aí eu falei, na igreja, mó bênção, evangelizando, e aí eu saio da igreja e, tipo, parece minha boca, minha língua fica amarrada. Tipo, eu fico ali naquele anseio de falar pra pessoa, mas não sai nada. Eu não tenho, parece que meu corpo trava e eu não consigo ir até a pessoa pra falar. E eu fiquei, gente, como assim? E eu comecei a orar muito, né, nesse tempo, porque eu falei, Jesus, eu não quero ser... Que adianta eu esperar o peixe vir até mim e não ir lá buscar? E aí eu comecei a ver, tipo assim, sei lá, será que eu tô sendo hipócrita em falar, vai evangelizar na igreja, mas quando eu saio da igreja eu não tô evangelizando? E aí eu comecei a orar muito sobre isso, né, e perguntar pra Jesus o que eu podia fazer, como esse medo podia sair, como essa vergonha podia sair, porque eu sabia que eu precisava evangelizar. E aí, quando a gente sabe, fica um peso nas nossas costas também, né? Tipo, eu preciso evangelizar, eu tenho a verdade, então eu preciso falar, porque do meu lado tem gente que não conhece, eu tô, sei lá, no ônibus, no metrô, e tem gente que não conhece, eu chego no meu serviço e tem gente que não conhece, então eu fico, eu preciso falar, e isso vai gerando um peso enorme sobre a gente. Tipo assim, pode ser a última oportunidade dessa pessoa, e ela pode estar indo pro inferno, né? Exatamente, se ela morrer, depois Jesus vai me cobrar. Eu comecei a pensar assim, só que ainda assim eu não conseguia falar, né? E eu orei, e Jesus, eu lembro que eu tava orando e tendo meu momento de devocional, e eu tava lendo o livro de Atos, que eu falei, se eu não aprender a evangelizar com Atos, já era, entendeu? A minha última oportunidade tá agora. aqui. E aí, tipo, eu já tinha lido o livro de Atos várias vezes antes, mas com esse foco específico do que eu preciso fazer, qual é a verdadeira mensagem e como os apóstolos faziam, como os primeiros cristãos ali estavam fazendo para evangelizar, porque eu preciso aprender com eles. É aquela coisa, uma coisa é você mexer no baú, organizar o baú, outra coisa é você procurar algo dentro, né? Ou seja, uma coisa é você ler a Bíblia e tal, para ser edificado, é maravilhoso, mas fala, não, eu preciso disso, e você vai lá e começa a estudar, a ler aquele trecho focado, que é o que você começou a fazer. Sim, exatamente. E aí eu tava em Atos 4, e aí aquele tempo que Pedro tá ali com João, né, no templo, e aí eles começam a falar com as pessoas no templo, e junto uma multidão e tal, e eles são presos, e aí as autoridades começam a questionar eles, né, e falar que vocês não vão pregar e tal. E aí Pedro, ele dá uma resposta que, quando eu li aquilo, minha mente abriu, assim, pra essa vergonha de evangelizar. E não só a sua. Você está aqui nesse podcast, porque enquanto eu ouvi, eu falei, meu Deus, é verdade! Porque é o que você falou, a gente lê a Bíblia, mas quando você lê focado e o Espírito Santo tocou, é que, bom, eu já tô adiantando aqui o teu spoiler, tô preparando o caminho aqui para aquilo que você vai falar, mas é por isso que ela tá aqui, gente, é para vocês ouvirem isso que ela vai falar agora. E aí a minha mente abriu, assim, eu espero que a sua também abra para isso.
E eu falei, e o apóstolo fala, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E eu tava lendo aquilo e falei, se eu não posso deixar de falar, eu não tenho opção pra mim. Eu preciso falar. Só que, então por que eu não falo? E aí, eu peguei a última parte do versículo, né? A gente não pode deixar de falar daquilo que nós vemos e ouvimos. Então, se eu estou deixando de falar, é porque eu não estou vendo ou ouvindo aquilo que Jesus está fazendo e aquilo que Jesus está falando. Porque se eu tivesse totalmente cheia e vendo aquilo que Jesus está fazendo, ouvindo aquilo que Jesus está me falando, eu não teria outra opção. Eu teria que falar daquilo que eu estava vendo e ouvindo. Então, a minha mente abriu para isso. E eu comecei a realmente ver que se eu não estava evangelizando, é porque eu ainda não tinha experiência suficiente com Jesus para isso. E eu comecei a lembrar das tantas vezes que eu comecei a ficar com vergonha depois que eu li esse versículo. Tipo assim, eu tava, sei lá, no ônibus, aí eu via uma pessoa que eu precisava falar e eu tinha tanta vergonha, eu não queria ver a reação dela ao receber aquilo que eu tava falando, porque eu tinha medo de me frustrar. Tipo, não quero receber, ou você tá falando uma coisa nada a ver, ou errei. E uma coisa também, Duda, que eu vejo, que assim, às vezes, a gente que é crente e fala, Deus te abençoe, Jesus te ama, pra gente se torna algo meio que comum. Mas pra uma pessoa que não conhece, pode, assim, transformar totalmente a vida dela, o dia dela. E às vezes a gente deixa de falar uma coisa simples, né? Às vezes a gente quer, não, vamos trazer toda a compreensão do evangelho nesse momento, agora para essa pessoa do lado do ônibus, sendo que ela, de repente, só precisa ouvir Jesus te ama e tá com você. Né? Vou falar todos os pontos, né? A queda, a reconciliação, não precisa, justificação. Calma. E aí, eu tinha tanta vergonha e medo da reação da pessoa, que eu lembro que uma vez eu tava no ônibus e tinha uma mulher tava do meu lado e eu, gente, eu preciso falar com ela. E aí, ela tava meio triste, tá? Eu falei, gente, eu tenho uma alegria pra trazer pra essa mulher, que é Jesus. E eu fiquei ali com muito medo. E tava chegando no meu ponto e nada. Eu falei, já que eu não quero falar, eu vou escrever. Eu peguei um papel na minha bolsa, comecei a escrever pra ela e tal. E aí, tipo, eu saí, levantei, como quem não quer nada, deixei o papel no banco, entendeu? Na minha cabeça, aquela mulher ia pegar o papel, ia ler, ia ser edificada, mas eu estaria livre de ver a reação dela, né? Se ela aceitasse ou não, aí já ia ser um problema dela. Você livrou o peso. Exato. É engraçado, né? Porque, assim, naquele momento você queria evangelizar, não por aquilo que você tem visto e ouvido, mas sim por causa do peso. Do peso. O peso que estava te levando a evangelizar, e não essa paixão, esse amor por Cristo daquilo que você está vendo e ouvindo, né? Sim, e aí eu deixei lá, certamente não sei o que aconteceu. Não dá pra saber. Né? Porque isso é tão ruim, porque a gente... Pô, eu poderia ter uma experiência muito legal pra contar, né? Tipo, eu tava lá com uma mulher no ônibus e tal, não sei o quê, comecei a falar de Jesus, ela aceitou tal, e tipo... Eu não tenho essa experiência, porque eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, deixei o papel lá, saí do ônibus correndo e... Seja o que Deus quiser, que o Espírito Santo faça o resto, né? Era isso que tava na minha cabeça. E aí, eu passei por várias situações, assim. E eu comecei também a pensar que esse medo e essa vergonha, esse receio, era de, assim, me sentir envergonhada, de ser envergonhada em público. Então, eu tô ali conversando com alguma pessoa, tal, e ela não aceita Jesus. O que eu faço? É como se você tivesse levado o não. A Duda, né? Ou o Fernando tivesse... E não se trata da gente, né? Se trata de Cristo. Eu comecei a pensar isso, mas por que sou eu tô no centro de tudo? Por que assim, sabe? E Jesus começou a me falar, se o não vier, não é pra você, né? Então, ela disse não pro evangelho, não pra Duda. E eu comecei a entender isso, foi um processo, assim, um pouco longo, porque eu sempre fui muito orgulhosa também, né? Então, tipo, falou não pra mim, como assim? Me sentia ferida. Me empenhei tanto. Me senti ferida, sabe? A gente tem eu tenho um amigo muito, muito querido, Marcinho. Ele, inclusive, já foi colunista durante muitos anos, no começo lá do Ministério do Amor da Maçã. E ele conta justamente essa experiência, que ele fez todo um processo de evangelismo numa pessoa, tal, e ela não se converteu e acabou falecendo. E ele falou, putz, eu errei no meu evangelismo, eu falhei, né? E aí Jesus falou assim, olha, o seu trabalho foi feito, dali em diante sou eu.
Então, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é você. Esse é trabalho do Espírito Santo. Você é só um porta-voz. Só isso. Sim, isso também é algo muito importante, que Jesus também tratou isso no meu coração, que às vezes eu queria fazer o papel do Espírito Santo, né? Então eu tenho que falar, e a pessoa vai ter que ser convencida, vai ter que aceitar quer ganhar a discussão, né? Exato. E, tipo, não é o meu papel isso. Meu papel é falar, o nosso papel é falar, e o Espírito Santo vai convencer. E aí eu comecei a pensar nisso, lembrar dessas experiências e ver sempre que era o meu eu que me deixava com medo e tal. E eu lembro até de uma experiência que a gente tava... O pessoal daqui da igreja, os jovens... Nossa, faz muito tempo isso. E a gente decidiu sair para evangelizar na estação de trem. Aí a gente entrou nos trens e tal, e começou a evangelizar, cartaz. Nossa, foi muito legal. E aí teve uma hora que a gente separou em duplas, ficou eu e um amigo meu, e aí a gente entrou num vagão e tinha uma mulher que ela tava com uma dor na perna muito forte. Aí meu amigo era mais ousado e falou, não, a gente vai orar por ela, por cura. E eu assim, ai meu Deus do céu, e agora? Se essa mulher não for curada, já era. Tá o vagão todo olhando pra gente. E aí a gente orou, e aí tipo, passou a dor da senhora? E ela, não. Aí eu fiz, putz. Já era. E agora? Quem nunca passou pelo momento de, assim, ver, de repente, algum aleijado, alguém um cego, falar assim, nossa, que vontade eu tenho de falar assim, agora enxerga em nome de Jesus. Exatamente. E todo mundo olha, uau, e se converte. Quem nunca pensou nisso, Sim, né? exatamente. E aí eu tava assim, né, na minha cabeça, quando a gente começou a orar, eu já tava esperando, né? A mulher vai ser curada, o vagão todo vai ver, nossa, o nome de Jesus vai ser glorificado. E a gente, e aí, sua dor passou? Ela, não. E eu, meu Deus. E agora? E todo mundo olhando pra gente, porque imagina, não é sempre que vai chegar 2 jovens e querer orar pela perna de uma senhora no vagão. Falei, já era, não sei o que fazer mais, tá todo mundo me olhando. Eu comecei a ficar vermelha de vergonha. Me arrebata agora, Jesus. Exato. Jesus, para esse trem agora na próxima estação que eu vou sair correndo. Só que meu amigo, graças a Deus, ele era ainda mais ousado. Ele falou, então a gente vai orar de novo. E eu, gente, só para, pelo amor de Deus. Tá a gente vai passar mais vergonha ainda. Ele foi, orou de novo. E aí, passou sua dor. E ela, não. Aí, gente, nossa, acaba aqui. Chega na estação logo. E aí, o meu amigo, então a gente vai orar de novo. Eu falei, gente, para de ser assim. Por que eu ser assim? Minha fé já tinha ido embora. Já tinha ido embora, desceu na estação anterior. Desceu na estação anterior. A gente já tinha passado 2 estações do ponto de encontro que a gente tava. Eu já tava assim, olha, o pessoal da igreja deve estar bravo esperando a gente voltar. Estação, consolação. É o que ele precisa de consolo agora. Tudo que eu preciso. E aí ele, não, a gente vai orar de novo. E eu, gente, nessa hora eu já nem coloquei a mão na perna da mulher, eu já tava assim, eu já tô aqui impedindo o fluir de acontecer. Vou fingir que nem tava com ele. Exato. E aí ele orou de novo, sua dor passou, aí ela passou. Eu falei, ai meu Deus, não acredito, Deus é fiel mesmo, porque olha, se dependesse de mim, ainda bem que ele tava junto, porque se dependesse de mim, eu já... não passou, então tá bom, moça, desculpa, eu te incomodar, já tô descendo ali. Ia ser a minha reação, cheia de vergonha naquele tempo. Mas ele tava ali comigo e ele me mostrou, né, tipo, ele foi realmente, não, eu sei que Jesus vai curar ela ali. Ele tinha essa palavra de cura sobre a vida daquela mulher. Eu acho que foi algo até pra me tratar, às vezes, de tipo... Você tá com vergonha, você não acredita, mas eu que tô aqui, eu que posso fazer. E aí, quando eu saí, assim, e vi só ele fazendo, e aí o meu amigo orando, né, e aconteceu, eu falei, uau, tipo, olha, às vezes o nosso medo e a nossa vergonha, gera uma incredulidade que impede do mover de Deus acontecer também, né? E aí, eu lembro que a mulher foi curada e tal... E foi um momento mágico, assim, né? Porque o vagão ficou, nossa, tal, todas as pessoas. Aí a gente tava saindo, a mulher chamou a gente, olha, muito obrigada, tal, é lindo isso que vocês estão fazendo. Deus abençoe vocês, tal. O pessoal bateu palma. E eu fiquei, gente do céu, o que é isso? Aí eu saí do vagão radiante, assim, né? Aquele medo, aquela vergonha tinha ido embora, como se eu tivesse feito, né? Nossa. E não era. E aí depois eu vi que realmente foi algo que... Todos ali deram liberdade do Espírito Santo agir e tudo mais. Saiu da minha... Eu fui tirada totalmente da minha zona de conforto. Eu aprendi muito nessa experiência de que eu preciso ser ousada em evangelizar. E que, assim, a mulher podia não ser curada também. Jesus cura quem ele quer. Exatamente. Então, ela podia não ser curada. E eu ia fazer o quê?
tipo, a mensagem do evangelho ia perder o valor só porque ela não foi curada? Claro que não. Claro então a gente também precisa saber ali, ter um jogo de compreender melhor a cintura dimensão do evangelho. Eu sempre penso nisso, exato, né? tipo... Compreender... Às vezes, o que a gente considera tem que dar, né? O final feliz não é o que Deus tem. Às vezes Deus queria tratar aquela mulher naquela dor que ela tava sentindo. E eu vou querer me enfiar no plano de Deus. E não, Deus vai curar ela agora, porque não posso ser envergonhada aqui nesse vagão. Aí voltando no eu, né? Volta no eu. Volta no eu, sempre. Então, eu vejo que sempre que a gente tem essa vergonha, é porque é seu ali. Você tá se colocando no centro das coisas. E nós não somos o centro do negócio. A gente não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é Cristo. Então, tudo tem que apontar pra ele. Então, se aquela mulher tivesse sido curada, glória a Deus. Se não tivesse sido, glória a Deus. O evangelho continuou sendo pregado. A mensagem continuou sendo passada. E isso é o importante. Isso. E aí... Voltando lá pro meu quarto, enquanto eu tava lendo essa passagem de Atos 4:20, falei, caraca, é isso. Então, eu não tô me enchendo de Jesus. Eu não tenho experiência suficiente com Jesus pra realmente sair da minha boca, assim, sem eu pensar. Eu não tô transbordando, porque eu não tô me enchendo. Eu tô me enchendo do quê? E aí, eu comecei a buscar loucamente, assim, mais experiências com Jesus dentro do meu quarto, dentro da igreja e... ver todas as experiências de outras pessoas, o que elas faziam. Terminei de ler Atos e como que eram, vou ver lá, aprendi com a palavra. Isso é o mais importante, né? Às vezes a gente aprende com a experiência das pessoas, mas a gente tem a palavra de Deus na nossa mão e a gente tem que aprender com ela. Então, eu aprendi naquele momento e eu comecei a loucamente buscar experiências com Jesus. E hoje eu vejo que eu começo a falar de Jesus... sem pensar, assim, sabe? Eu tô em qualquer lugar e eu começo a falar de Jesus porque... transborda. Meu coração tá cheio disso, sabe? Então, eu preciso buscar cada vez mais, porque a palavra diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio. Isso. Se o nosso coração tá cheio de Jesus, então a gente vai falar, assim, sem nem pensar. Espontaneamente. E você vê, olha só que legal, porque os dois grandes mandamentos, ama a Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo. E o segundo, ama o seu próximo. Eu sempre, na adolescência mesmo, eu buscando a Deus, até que um dia, assim, eu quero sentir Deus e sempre focava no sentir a Deus, né? E até que um dia o Espírito Santo falou assim, você me quer pra quê? Pra você ser cheio, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Eu não quero te encher, eu quero te fazer transbordar. E o transbordar é sobre as demais pessoas. E é nesse ponto que a gente cumpre o primeiro e o segundo mandamento. Porque a gente busca a Deus por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele faz. Eu costumo dizer bastante isso aqui nos podcasts do Namor da Maçã. Buscar Ele por aquilo que Ele é. E quando a gente busca Ele, a gente começa a ser cheio, começa a transbordar para nos fazer cumprir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a gente ama a nós mesmos? Buscando a Deus, porque a gente quer Deus. E aí a gente transborda esse mesmo Deus na vida do próximo. Então a gente vê no evangelismo o cumprimento dos dois mandamentos mais importantes aí da nossa vida, né? Sim, e a gente tem que evangelizar mesmo por amor, né? Às vezes a gente escuta tanto assim na igreja que a gente tem que conquistar as almas, e a gente começa a querer números, né? Quantas almas eu vou apresentar para Jesus? Não uma empresa, não é um seguidor da sua rede social, né? Quantas almas eu vou ter que apresentar a Jesus? Mas não, quantas pessoas que estavam perdidas eu amei é isso, suficientemente para chegar para Jesus e estar ali com a pessoa, não, Jesus, tô te entregando aqui o que você me pediu, não, nós juntas ir ali com Jesus, sabe? E essa pessoa, por ter sido tão amada, vai começar também a amar outras pessoas e isso vai ser um ciclo que não acaba. Então, círculo glorioso, né? Então, é sobre amar as pessoas. E essa questão dos dois mandamentos é bem verdade mesmo, porque na Bíblia também fala que, como a gente fala que a gente ama a Deus, que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê, né? Então, eu comecei a pensar também de... Toda vez que eu me impedia de abrir a boca para falar, eu tava demonstrando menos amor por Deus também, né? Então, eu tô amando Deus o suficiente pra, passar por cima do meu medo, passar por cima da minha vergonha, do meu receio de ser rejeitada ali naquele momento,
porque eu amo a Deus e amando a Deus eu também amo as pessoas que estão à minha volta. E o amor de Deus nos livra, nos afasta de todo medo. De todo medo. E aí eu comecei a pensar, então também não tô cheia do amor. Ou eu não tô entendendo o amor de Deus, ou eu não estou amando Deus o tanto que eu deveria amar. E eu comecei a ligar todas as coisas na minha cabeça. Eu não tô sendo cheia de experiência com Jesus, eu não tô vendo o que Jesus tá fazendo, o que Jesus tá falando. Eu também não tô entendendo o amor de Deus sobre a minha vida. Eu não tô amando Deus o tanto que eu deveria amar e que eu posso amar. Eu não tô entregando tudo que eu tenho em amor a Deus. E eu comecei a ligar todas essas coisas e tudo começou a fazer sentido, assim. Eu comecei a ter uma resposta do porquê eu era travada, por que eu ficava ali dura, com a língua amarrada, com o corpo parecendo amarrado em algum lugar e não conseguia falar. E aí foi quando eu comecei a buscar realmente e orar para entender mais o amor de Deus por mim, entender mais o amor de Deus pelas pessoas. Eu lembro que eu comecei a orar e eu oro até hoje para que eu entenda o que Jesus sente pelas pessoas que estão perdidas. E eu sempre oro para que as lágrimas que Jesus derrama por essas pessoas, por estarem perdidas, também venham sobre mim, que eu chore o choro de Deus por essas pessoas. Eu tive uma experiência dessa, sabe, Duda? Era no final de um culto e eu comecei a clamar, assim, pelas pessoas. E eu orei desse sentido, Deus, me faz pelo menos, eu sei que esse cálice é muito amargo, é muito pesado, mas deixa eu sentir um pouquinho daquilo que o Senhor sente, o amor que o Senhor sente por essas vidas. Pra quê? Deus falou, tá bom, você quer? Então toma. E, eu me acabei de chorar, assim, porque era um amor absurdo, sabe? Era muito grande. Então eu chorava, falava, pelo amor de Deus, Jesus, salva ele! Sabe? Aquele choro de ombrinho, sabe? Cara, eu chorei muito. E é isso, né? Eu acho que, resumindo, né, talvez, tudo isso que a gente falou, não se trata de nós. A vergonha você afasta quando você entende que não se trata de mim, não se trata da Duda, não se trata de você que está ouvindo, se trata de Cristo. E é o Espírito Santo que faz o trabalho. E como você mencionou, acho que esse texto é o texto base para aquilo que a gente falou. A gente tem que se encher de Deus para a gente poder falar, fluir como você faz hoje, daquilo que a gente tem visto e ouvido. A gente não consegue segurar aquilo que a gente vê e ouve para transbordar desse amor, né? Verdade, não tem outra opção, né? Ou você fala mais. Então... Glória a Deus. Duda, obrigado. Por mim eu continuava aqui, mas a gente já tá... Esse é um dos maiores podcasts, mas eu tenho certeza que você que tá ouvindo, espero que tenha edificado muito seu coração. Não vai ser a primeira vez que você vai estar aqui com a gente, viu, Duda? Não vai ser a primeira vez. A gente vai falar bastante sobre evangelismo aqui. Então, espero que tenha edificado muito, muito a sua vida, que Deus tenha ministrado no seu coração, trazido luz nos quartos escuros do seu coração, para que você possa compreender melhor e entender que não se trata de você e nem de mim, se trata dele. Então Deus abençoe, compartilha com seus amigos, manda para eles, pessoal que é travado no evangelismo, já aproveita, já manda para eles também sejam edificados. Você sabe que você pode acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, até no Twitter a gente tá, na verdade até no TikTok. Tudo bem, a gente não tem nenhum vídeo gravado lá, mas a gente tá lá o nome. Pela fé, quem sabe, né? Agora, você encontra a gente, você sabe, né? @não morda maca, porque não tem nem acento e nem cedilha. Você joga na busca, você vai encontrar. Você também pode me encontrar para trocar uma ideia através do Instagram. O meu Instagram é @FernandoOrtega, com um O só, que junta o Fernando do Ortega. Duda, suas redes sociais, pro pessoal também tiver dúvida, de repente eles podem perguntar aí para você também. Isso aí, galera, vocês podem me encontrar no Instagram, @Duda Corrêa, com 2 As no final, _Duda Corrêa. Então, se quiser mandar uma mensagem lá, compartilhar alguma experiência de vergonha aí pra gente caminhar junto e se edificar com o testemunho do outro, pode me chamar lá no direct, vou responder vocês com todo amor. Show! E também, óbvio, não deixa de acompanhar nosso site, www.nãomordamaçã.com, mesmo esquema, né? Sem cedilha, sem acento, nãomordamaca.com.
todo santo dia tem devocional novo. Não é cópia, é novo, cara. É segunda a segunda. Se você entra lá, tem devocional lá para abençoar e edificar o seu coração. Duda, mais uma vez, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que abençoou muitas pessoas, assim como abençoou e edificou muito minha vida. Vou ficar mastigando essa palavra. Você vê, é um versículo só que eu vou ficar mastigando e vai ser bênção na minha vida. Já é uma bênção na minha vida. Muito obrigado. Obrigada, Fê. Obrigada por essa oportunidade. Eu amei participar aqui. Quero voltar mais vezes. Voltará. E espero que tenha edificado vocês, pessoal. E vamos junto, vamos evangelizar, ganhar as pessoas aí. Amém. Que você tenha cada vez mais amor por Deus e, consequentemente, mais amor pelas pessoas à sua volta. Amém. É isso aí, gente. Nos vemos, então, no podcast da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.